Olá, meu irmão, olá, minha irmã. É um prazer ter você aqui conosco em nosso projeto Teologia e Sociedade 4.0. Pandemia, Covid 2019, em pleno século XXI, em plena era da informação e da globalização. Vivemos hoje em uma imensa aldeia global. Estamos praticamente todos reunidos em uma gigantesca rede e conectados um ao outro. E quais desafios este cenário globalizado em meio a uma pandemia traz para as famílias? Como as famílias estão lidando com essa situação? Eu sou Hélio, aluno de Teologia da PUC Paraná. Convido você a ficar comigo para adentrarmos um pouco neste assunto, que junto com a minha equipe, composta pelos meus colegas Fabrício, José Natal e Raul, e orientados pelo padre e professor Joaquim Andrade, iremos expor a partir de agora. E para isso, selecionamos cuidadosamente alguns relatos de pessoas de nossa sociedade que aceitaram compartilhar conosco um pouco da sua experiência vivida nestes tempos pandêmicos. Iniciaremos com o relato do Sr. William, 36 anos, agnóstico, solteiro, assistente administrativo e pai de uma filha. Passaremos logo em seguida ao relato da Sra. Meire, de 51 anos, professora, e o Sr. Sebastião, com 54 anos, dentista, casados, católicos, pai de 2 filhos. Por terceiro, ouviremos o relato da Sra. Silvia Brandão, também católica, 59 anos, casada, secretária e mãe de 2 filhos. E por último, teremos a partilha do Sr. Widerson, 42 anos, casado, empresário e pai de 2 filhas. Acompanhe conosco esses lindos relatos. Vamos lá? Então, o que é família? Ah, não sabia que era filosófico mesmo. Filosóficozão. Pra você, o que você entende como família? Olha, acho que família é nosso lar, família é o nosso ponto de segurança, né? Eu acredito que é isso. E como que sua família está lidando com a pandemia? O que mudou? Como que vocês tiveram que se adaptar? Ainda mais agora que a tua filha começou a estudar em casa, vocês tiveram, né, mais conectividade ali. Então, minha filha ela já tinha se formado quando deu a pandemia. Inclusive, ela começou a trabalhar um pouco depois da pandemia. Mas o resto da família, meu avô, que era muito chegado assim do resto da família, ele ficou mais carente lá de São Paulo, né? Uhum. Agora, o povo lá do Japão não mudou muito e eu pelo menos nenhum parente assim sofreu, então fui abençoado nessa parte e não teve tanto. Foi só meu avô que ficou mais carente mesmo, o pessoal ali de São Paulo, que se encontrava mais, que ficou meio reclamando e tal, se encontrando tipo cada 2 meses antes, né? Uhum. Mas agora que tá todo mundo vacinado, já tá quase normal já. E é justamente isso que eu te pergunto. Agora, após a pandemia, agora que tá tudo voltando para esse novo normal, né? Como que você imagina que vai ser de agora em diante? Porque eu penso assim que mudou, da mesma maneira que mudou muitas coisas para mim, eu acredito que mudou muitas coisas para você também, sabe? Até, tipo, questão de parentes que eram mais próximos e se afastaram, né? E essas coisas. Como que você imagina que vai ser a vida pra frente agora, entende? Pra mim, eu acredito que não mudou muito. Nem antes, nem depois, nem durante. Mas assim, quem era muito de sair, essas coisas assim, ou quem se encontrava mais, né? Porque eu moro longe da minha família, então quem se encontrava mais teve isso. Eu acho que daqui pra frente, não sei. Como pra gente não mudou muito, acho que não sei, cara. Acho que vai ficar a mesma coisa. Uhum. Oi, meu nome é Meire Micena Machado de Araújo, eu sou professora, eu sou casada com o Sebastião, nós temos 2 filhos e a minha religião é católica. Eu sou Sebastião de Araújo, sou dentista, sou
casado, tenho 2 filhos e sou católico também. O que é família para mim? Família para mim é o meu lugar de segurança, é onde eu encontro o apoio que eu preciso, é onde eu divido os problemas, somo as alegrias. A gente, na nossa família, graças a Deus, a gente participa tudo. A gente participa, as angústias entre nós e nossos filhos e nós, tudo é dividido. Toda a conquista é dividida, é comemorada, mas também todos os problemas são divididos e resolvidos juntos. É a base, né? A família é a base da gente, é o que sustenta. Se você tem uma família com uma base bem feita, você dificilmente você vai perecer nos problemas, né? É lógico que toda família tem problema, mas se você tiver uma sustentação da família, você consegue superar esses problemas com mais facilidade. Nossa família enfrentou e enfrenta a pandemia de uma maneira assim, com muita conversa, muito diálogo, graças a Deus não perdemos ninguém, e a gente sempre esteve junto e a pandemia, ela não mudou muito a nossa maneira de viver em família, porque graças a Deus a gente vive muito unido, embora os nossos 2 filhos não morem mais conosco, um mora em outro estado e a outra em outro município, porém isso não muda a nossa convivência. A nossa união é muito forte, mesmo a gente estando longe assim, mas a gente se comunica todo dia, né, eu pergunto para a Meire se vocês ligaram, né, a gente, se elas demoram um pouco para ligar, a gente já liga para saber como que está, então a nossa união é muito forte. E para atravessar essa pandemia, né, o medo maior da gente não era até de pegar essa doença, o medo maior é perder alguém prematuramente, né? Porque isso aí, ela deixou de levar alguns mais idosos, né, que era mais frágil, e acabou levando outros mais fortes, né? Então ela não é que era uma regra que vai levar sempre os mais fracos. A gente via que na pandemia, muitas pessoas que se achavam fortes acabaram indo primeiro que outros que eram mais fragilizados. Eu imagino que a nossa vida pós-pandemia não vai mudar muito, porque, como o Sebastião já disse, a nossa família ela é muito unida. A gente sempre colocou Deus na frente e isso nós passamos para os nossos filhos. Então, a gente acredita e tem muita fé em Deus que tudo isso vai passar, que está passando já. A pandemia serviu para a gente ver também, né, o quanto que a gente é frágil, né, que a gente tem que se cuidar mais, que se apegar mais em Deus, porque o homem estava se achando já autossuficiente, né? Aí veio esse vírus tão pequeno, mas tão forte, que para alertar a gente que não é bem do jeito que a gente pensa. E assim, a gente imagina que a gente possa melhorar pós-pandemia, ajudando alguém que precise, solidarizando mais do que a gente já faz com as famílias que perderam, né, algum ente querido, e mostrando para as pessoas que, como o Sebastião falou, nós não somos nada, né, primeiramente precisamos nos voltar a Deus, porque o ser humano esqueceu de Deus, né? E aí estamos aí, não que Deus tenha deixado isso acontecer, porque Deus não castiga ninguém, é o próprio ser humano que procurou isso, né? E não se cuidou e assim por diante. Então, eu acho assim que foi a hora e é a hora de procurar, né, voltar às nossas origens, à nossa raiz e principalmente voltar-se a Deus. Isso aí serviu para a gente ver que a vida é tão curta, né? E a gente vive correndo tanto atrás de outras coisas e deixa de amar o próximo, né? Então a gente tem que se amar mais,
dar um bom dia, uma boa tarde, né, um oi, um obrigado, né, a gente tem que voltar os nossos pensamentos, voltar um pouquinho no tempo e ver que o bem material, é lógico que ajuda, mas também não é tudo na vida da gente. Fiquem todos com Deus e até uma outra oportunidade. Muito obrigado a vocês, tchau, fiquem com Deus. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Natal. Eu gostaria de saber de você hoje o que você poderia nos dizer, né, após esse período de pandemia, o que é família hoje? Família Natal para mim é a união das pessoas através do amor. Porque existem pessoas que não têm afinidade sanguínea, mas são apaixonadas uma pelas outras e vivem como família. Então as famílias, elas são as pessoas reunidas pelo amor, pelo respeito, pela fidelidade. Isso é família. Como a sua família está lidando com essa pandemia após todo esse período aí de quase 2 anos? A pandemia nos trouxe mais união. União, mais oração. Principalmente nós aprendemos a orar por pessoas que nós nem conhecíamos. Ela trouxe muitos hábitos de higiene que nós não tínhamos, como a higiene do calçado, de limpar o calçado quando chegasse em casa. Então isso trouxe higiene dos alimentos, das sacolas, de tudo que a gente traz de fora, isso trouxe. Mas principalmente a união da família. Nesse ano e meio de pandemia, a gente se reuniu com poucas pessoas em casa. Então são só filhos e netos que a gente pode se reunir, trouxe muita união e dependência maior da família. Como que vocês, em sua casa com o teu esposo, vocês imaginam que será a vida, a rotina, né, de vida após esse período pandêmico? Eu acho que além desses hábitos de higiene, nós vamos ter muitos hábitos de oração. Que a oração ela tem que se tornar um hábito, ela tem que ser espontânea e tem que ser diária. Então hoje a gente ora tanto por pessoas desconhecidas, então além da família que a gente ora por tantas pessoas em hospital, tantas pessoas longe de nós que estão sofrendo, isso não deve parar, isso deve continuar. Senhor Iderson, o que é família? Família é o alicerce de todo ser humano, né? Todo ser humano tem que ter uma família. O que é família? É um marido, ter uma esposa, ter um lar, ter os filhos, né? E a família também ela tem que ser voltada através do quê? Através da igreja, voltada para Deus. Todos nós temos uma crença. Uns são evangélicos, são católicos, mas toda família tem que ter uma religião, porque Deus também é o alicerce da família, né? A nossa primeira família é quando nós nascemos, né? Deus é a nossa primeira família e nós somos chamados a ser a família de Deus. Então, uma família humana sem a presença de Deus fica algo incompleto na sua vida. A família não se constitui somente com o ser humano, mas sim com a presença de Deus junto na família, né? Ela se completa. E isso é ter uma família. Como a sua família está lidando com a pandemia? Então, com a pandemia, obviamente que muitas coisas mudaram na nossa vida, né? Então, nossas famílias agora tivemos que nos adequar ao quê? A ficar em casa, a nos cuidar. As crianças ficaram mais tempo em casa. E isso a gente aprendeu a realizar, a entender realmente o que é a família, né? Esse momento que a gente teve para quê? Para a gente ficar mais unidos dentro de casa. Por quê? Antes da pandemia, nossas vidas eram uma. Nós saíamos trabalhar, voltávamos, a gente não tinha aquele contato físico que a gente tem hoje com a família, né? Hoje os pais ficam mais em casa com as crianças, os filhos têm mais um contato com os pais. Nós temos que aprender que a família
nossa física aqui em casa é uma, mas nós temos também nossa família espiritual. E o que é isso? Nós temos que aprender a assistir missas pela internet, missas pela televisão, e não nos afastarmos da família em casa e da nossa família, no caso, que é Deus, mas tivemos que nos readequar às situações diversas que a vida nos trouxe nesse momento da pandemia. Então o que a pandemia nos trouxe? Nos trouxe o hábito de aprender que nós podemos compartilhar a família de Deus, no caso a igreja, sem estarmos presentes na igreja, mas pela TV, pelos meios de comunicação, e nos interarmos mais com a nossa família física e com as pessoas através da internet e dos momentos que nós temos para viver, aprendendo a dar valor mais à vida. Que antes nós não dávamos esse valor, nós aprendemos a dar mais valor à vida. E como você imagina que será a vida pós-pandemia? Então a vida pós-pandemia agora vai ser uma vida diferente para todos. Por quê? Estávamos acostumados a um cenário antes pandemia e hoje nos adequamos a um cenário pós-pandemia. E nós vamos ter que nos readequar agora a um cenário que vai voltar pós-pandemia para nós fazermos uma análise, né? O que a gente vai fazer da vida agora? A gente vai procurar ser pessoas melhores. Com a pandemia nós aprendemos o quê? A dar valor à vida. Que muitas vezes nós vivíamos e não dávamos valores à vida, que era uma coisa tão superficial para a gente. E hoje a gente entendeu que a vida é uma coisa importante. Então, pós-pandemia, eu creio que todos nós vamos olhar a vida e o ser humano com os olhos diferentes. Não com aquele mesmo olhar voltado de antes, mas com um olhar diferente a partir de agora. E o que você acredita que pode fazer para melhorar a situação de sua família e das pessoas que estão à sua volta depois da pandemia? Então agora, como eu falei, antes da pandemia vivíamos de um jeito, não damos valores às coisas importantes da vida. A gente dá valor às coisas mais materiais e não dava valor às coisas importantes. Depois dessa pandemia nós aprendemos a, como se diz, nós aprendemos a renascer de novo para viver uma nova vida. Então agora o que é o momento? Vai acabar a pandemia? Vai. O que nós temos que fazer? Nós temos que dar valor à nossa família. Aprendemos agora que o abraço é uma coisa importante, que muitas vezes nós tínhamos a chance de nos abraçar, a chance de nos visitarmos e não fazíamos isso. Então agora nós aprendemos a sentir a falta da família, a falta dos nossos familiares, e agora nós temos que aprender que pós-pandemia nós temos que visitar uns aos outros e temos que ser mais solícitos uns para com os outros, ajudar realmente a quem precisa, dar um abraço, dar um sorriso, compartilhar o pouco que nós temos com os outros. Para quê? Porque é uma nova vida, nós temos a chance de nos readequarmos para uma nova vida e temos que viver esse momento porque é um momento essencial para a nossa vida. Antes não vivíamos isso, mas agora nós temos que aprender que temos que viver esse momento em família, em comunidade, com as pessoas, porque nós não tínhamos tempo. E com essa pandemia nós aprendemos a ter o tempo necessário para fazer as coisas para com os outros e para com nós mesmos. Deixa um recadinho para a gente, agora aqui, com as suas palavras, para as famílias. Então, meus queridos, muitas vezes a nossa vida era tão corrida, nós não tínhamos tempo para nada. Nós levantávamos, saíamos correndo para trabalhar, já tinha tempo para isso, para aquilo, nossa vida era cronometrada. E com essa pandemia nós aprendemos que o tempo é essencial e o tempo não volta atrás. Então vamos utilizar o nosso tempo realmente com o que realmente interessa, que é a família, é o ser humano e é o nosso momento espiritual. Essa é a parte que nós temos que mais cuidar da nossa vida, porque o tempo é algo muito precioso que nós não dávamos valor, mas hoje nós temos que dar valor ao tempo, porque esse não volta mais. Então vamos usar o nosso tempo com a nossa família, com nossos amigos e com todas as pessoas para que possamos ser pessoas, seres humanos melhores e para construirmos juntos um mundo mais justo, mais fraterno e mais humano. Então esse é o nosso livro, o tempo. Não perca o tempo de sua vida. O tempo é precioso e ele não tem volta. Ok. Muito obrigado, senhor Iderson Nadalim, pela sua partilha aqui com a nossa equipe. Deus abençoe ao senhor, a sua família. E novamente agradecemos a sua colaboração. Muito obrigado. Bom, meus irmãos e irmãs, este foi o nosso projeto Teologia e Sociedade 4.0. Espero que tenham gostado destes relatos generosamente compartilhados por nossos irmãos. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!